Olá, tudo bem com vocês? Sou a Adriana Cristina Rodrigues. Vou tratar com vocês um assunto muito importante. Vou conversar sobre educação ambiental e educação para o consumo, a importância do saneamento básico na vida de todos os seres vivos. Vou começar falando sobre o que é biosfera. Biosfera é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes no nosso planeta. Podemos chamar de biosfera tudo aquilo que ocupa o espaço terrestre, aquático ou o ar, tá? Todos os peixes, todos os seres humanos, todos os animais. Todos estes seres fazem parte da biosfera. Nós precisamos manter o nosso planeta adequado, então, nenhuma pessoa consegue viver sem condições ambientais adequadas. Nós precisamos da água, então, pensando no saneamento básico em todos os contextos da biosfera, foi criado a Lei 11.445 de 2007 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Sendo assim, todas as pessoas vão ter o quê? Uma melhor qualidade de vida, uma melhor assistência à saúde, uma melhor assistência ao meio ambiente, tá? Mas para que isso aconteça, nós precisamos levar em consideração que a gente precisa cuidar do meio ambiente. Para cuidar do meio ambiente, a gente tem que ter o quê? Esgoto tratado, temos que ter o cuidado em casa de fazer a separação dos lixos, temos que contribuir na coleta seletiva, separar o que é um lixo orgânico do que é um lixo reciclável, tá? E para que esses lixos que a coleta seletiva recolhe por meio do coletor ambiental, que quando eles chegarem lá no aterro sanitário, eles tenham o destino correto. Nós temos o compromisso, gente, e a responsabilidade de cuidar do meio ambiente, porque senão vai chegar um tempo que a gente não vai ter água potável para beber. Nenhuma pessoa consegue viver sem água potável. A gente tem necessidade do processo da hidratação no nosso corpo. Então, a água potável é uma necessidade humana básica. Vamos pensar. Alguma pessoa consegue viver sem água potável? Ninguém consegue, é impossível. Então, o que que nós temos que fazer? Um trabalho coletivo, tá? A gente tem que ter o compromisso, a responsabilidade de separar os nossos lixos, economizar a água o máximo possível, vai tomar banho, que os banhos não sejam tão demorados, vai lavar uma louça, que você molhe a louça, tire toda a sujidade, feche a torneira e comece a esfregar essa louça. Para que que você vai deixar a água embora e você não fazer uso correto dela, tá? Não podemos jogar lixo no chão. Olha para vocês verem aqui, ó, uma criança bebendo água suja. Olha quanto lixo no chão. Assim a gente contamina o nosso meio ambiente. Outro ponto, não podemos jogar gorduras dentro da pia, porque quando você joga gordura dentro da pia, você contamina o esgoto e contamina também o meio ambiente. É a nossa responsabilidade separar o lixo. Cada pessoa, cada ser humano tem a responsabilidade de dar o destino para o lixo que gera. Então, se você gera um lixo, você tem que dar destino para ele. A Organização Mundial de Saúde, ela é muito consciente, né? Ela fala sobre a importância do saneamento básico. Ela fala que sem saneamento básico, as pessoas correm risco de se adoecerem. Então, nós temos que pensar na proliferação das doenças. Acaso falte água no nosso planeta, vai começar a ter pragas, ratos, que são os vetores, os roedores.
vão começar a contaminar a nossa cidade. Vamos imaginar uma situação. Vem uma chuva muito forte, os esgotos estão todos entupidos. Aquele lixo, tá? Que está lá no esgoto, que está na rua, ele vai se submergir, ele vai se apresentar sob o asfalto e aquilo vai virar uma poça d'água. Virando uma poça d'água, ali a proliferação de doenças por meio de roedores é muito grande. Vai juntar rato, barata, um odor acentuado. Imagina, faltando água no nosso planeta. Então, os bueiros precisam estar o quê? Limpos, para que quando a chuva vier, independente se ser uma chuva muito intensa ou uma chuva mais fraca, a gente não corra o risco de ter uma enchente e contaminar a população pela deficiência de cuidados que nós mesmos não estamos tendo com o nosso planeta, tá? Existem várias doenças que afetam a saúde das pessoas. Então, isso é uma problemática relevante. Se a gente não tem uma água limpa para beber, uma água potável, a gente corre o risco de ter uma doença que é hepatite A. O que que é hepatite A? É uma doença que ela contamina o nosso fígado. A pessoa pode desenvolver uma doença devido à hepatite A, por meio de alimentos. Por exemplo, você vai preparar uma salada no horário do almoço. Aquela água que você lava o alface, ela não está totalmente limpa. Ela está contaminada com dejetos de animais, tá? Às vezes o rato passou ali, fez um xixizinho, aquilo pode causar um outro tipo de doença que nós chamamos de leptospirose. E aí a mamãe vai e lava aquele alface vai estar contaminado, porque a pessoa que vai comer aquele alface, que achou que aquele alface estivesse muito limpinho, não está higienizado. E aí você vai ter dores abdominais, quando você vê, você está com uma doença de hepatite A e posteriormente uma leptospirose. Olha a importância da água potável no nosso ambiente. Então, o que que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que sem água a gente pode ter vários problemas de saúde pública, né? Ainda mais nós temos também a dengue, que é uma doença de saúde pública, tá? As pessoas precisam garantir saúde, precisam pensar que se você mora num lugar onde tem muita falta de higiene, o risco de mosquitos ali é muito grande. E aí vamos imaginar que você é picada por um mosquito da dengue. Nossa, você vai ter que ficar hospitalizada. Provavelmente você pode ter um quadro de sangramento que nós chamamos de hemorragia. E isso vai evoluindo de uma forma muito grave. Pode ser também um mosquito da dengue, mas pode também ser um mosquito do Zika, chikungunya, tá? Então, qual que é o caminho? Manter os ambientes mais limpos possíveis, evitar risco de contaminação, tá? A água, ela precisa, a gente tem muitas necessidades da água para quê? Para a gente beber, para a gente manter as nossas casas limpas, o ambiente totalmente adequado, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho que as doenças, né, afeta a vida de todas as pessoas. E a água contaminada, ela contribui muito para isso. Vamos imaginar, tá, uma determinada cidade que é uma cidade populosa, porém os esgotos estão todos entupidos. Teve uma chuva muito intensa, tá? E contaminou aquela região devido a uma enchente. O que que vai acontecer ali? Aquela água contaminada vai dispersar, vai atrair, tá? Bichos para aquele local. Os ratos, eles têm hábito eles gostam muito de lugares sujos. Então, a água contaminada vai fazer com que os ratos nadem nessa água. Aí nós, seres humanos, vamos precisar sair de casa por algum motivo, para trabalhar, para ir para a escola, a gente vai pisar
nessa água contaminada, mesmo que a gente esteja, sabe, protegido, mas a gente vai pisar. Eu estou com calçado, mas a água vai encostar na minha panturrilha. Eu vou desenvolver ali uma doença que nós chamamos de leptospirose. Ou às vezes a gente percebe que tem crianças que não têm muitas orientações de saúde pública e chega até a brincar naquela água. Essa criança vai começar a ter o quê? A dor nas pernas, dor nas panturrilhas, tá? E quando levar esse menor para o hospital, vai ser diagnosticado que essa criança está com uma doença de leptospirose. Devido a esta doença, essa criança vai precisar ser hospitalizada. Pessoal, quando a gente tem essa patologia de um paciente no hospital, a gente percebe que esse paciente tem febre muito alta, muito desconforto, muita dor de cabeça, vai sentir muita dor nas panturrilhas, nas pernas, né? E, neste caso, a pessoa é obrigado a ficar hospitalizado. Não tem outro caminho. É um tratamento difícil, doloroso e sofrido, tá? A dengue também é muito comum nessas situações. Por quê? Porque vai ter proliferação de mosquitos ali naquela região. A gente sabe que o Brasil está com um surto muito grande de dengue. Então, o Aedes aegypti, ele está em todo o território nacional. O que que a gente tem que fazer? Evitar que esses mosquitos estejam próximo a nós, tá? Porque a gente nunca sabe quando a gente vai ser picado. Então, a pessoa que desenvolve um quadro de dengue, ela sente muita dor no corpo, muita febre, muito desconforto respiratório, aparecem manchas vermelhas no corpo. É preciso fazer o teste da dengue, tá? Para avaliar se realmente foi diagnosticado uma dengue, tá? A dengue é causada por uma arbovirose transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. É uma doença muito comum nos dias atuais, tá? Está tendo muitos casos de dengue no nosso país. Quem que é o mosquito que transmite a dengue, professora? Quem transmite a dengue é o mosquito fêmea. Ele é o transmissor, tá? Por quê? Porque essa fêmea vai, pica, produz os ovos e ela deixa essa picada no nosso corpo. Por isso que a gente recebe o vírus do Aedes aegypti, tá? Então, o que que acontece? Quando ela pica, tá? Ela se alimenta do nosso sangue. É doloroso essa picada. E aí, depois de uns dias, essa picada vai se tornar infectante. Aí a pessoa vai começar a ter dores. A transmissão ocorre por meio da saliva do mosquito. Hoje nós temos 4 sorotipos de dengue, o 1, o 2, e o 3 e o 4. O Ministério da Saúde, ele é muito claro em falar, né, que cada pessoa pode ter no organismo os 4 tipos, mas apenas um tipo já consegue diagnosticar que você já está com a doença da dengue, tá? Então é preciso ter o máximo de cuidado possível. Os hábitos do mosquito da dengue, né? É comum ele apresentar durante o dia, tá? Normalmente você pode se deparar com ele em áreas urbanas, na cidade, ou até mesmo dentro de casa. É, eles gostam, né? Ele precisa de uma fonte de multiplicação. Então, ele necessita de água parada. Por isso que a gente recomenda que as pessoas em suas residências não deixem água parada em bacias, em baldes de plantas, tá? Em pratinho das plantas. Não deixe água parada com um pano de prato de molho, tá? Porque a produção dos ovos acontece em média de 10 dias.
Então, a gente precisa ter todos esses cuidados. O lixo precisa ser descartado de maneira correta, para que não atraia mosquitos para aquela região, tá? Outro ponto que é muito importante: os dias chuvosos contribuem para que as fêmeas saiam e se espalhem por toda a área urbana ou rural. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o processo de proliferação dos mosquitos e transmissibilidade. Formas de combater a dengue, né? A gente não pode deixar água parada em garrafas, em vasos e plantas e até mesmo pneus. Manter as lixeiras sempre tampadas e protegidas de chuva. Lavar os vasos das plantas e vasilhas e colocar água para os animais. Então, a gente evita de deixar água parada ali para o animal, tá? Não deixe que as plantas acumulem água nos seus pratinhos. É preciso também que a gente mantenha sempre as piscinas, as casas que têm piscina, os apartamentos, sempre muito limpos, tá? Manter a limpeza das calhas, manter as cisternas e as caixas d'água tampados, descartar tudo aquilo que pode contribuir com a proliferação do mosquito. A gente precisa, gente, entender que os impactos positivos do saneamento básico na biodiversidade, ela é muito importante. A gente precisa contribuir para que a gente tenha a garantia das diversas espécies na biosfera. Então, a água potável, ela é fundamental. Nenhum ser humano consegue viver sem água potável, tá? Temos que ter a conscientização da coleta seletiva e os tratamentos de esgoto, controlar todos os riscos de doença a nível de saúde. De agradecer a oportunidade. Muito obrigado por eu poder contribuir com os meus conhecimentos nesta disciplina. Obrigada.